no livro geográfico de Atos, capítulo 9, versículo 32, que vai falar da história de uma mulher linda. A história desta mulher muito me encanta, que é Dorcas, né? Que também conhecida como Tabita. Em grego quer dizer gazela, que quer dizer mulher virtuosa, mulher adoradora, mulher amorosa. E esse texto, ele me chamou muita atenção para aquilo que nós ouvimos nesta noite. E aqui nesse texto, no capítulo 9, no versículo 32, vai dizer assim para nós, olha... passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o seu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Mas o que me chama a atenção, tá? É a partir do versículo 36, que diz assim, olha... Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Vamos parar por aqui. Aí eu comecei a procurar saber, né, algumas palavras, porque eu gosto muito, quando eu vou pregar, eu gosto de entender o que o texto ele quer dizer para nós. Então a Bíblia vai nos falar que essa mulher morava numa cidade portuária chamada Jope. E essa mulher, ela era conhecida como uma mulher, como uma grande costureira. Então, esse nome Tabita, esse nome Dorcas, também quer dizer gazela, mulher, menina preciosa. Aí a Bíblia vai nos falar que essa menina, essa mulher, ela era uma excelente costureira. E a Bíblia vai nos dizer que por ser ali uma zona portuária, ali ficavam ancorados os barcos de pesca. Os homens iam para as pescas e muitos não retornaram, muitos não voltavam. E a Bíblia vai nos falar, dentro da história desse texto, que muitas mulheres perdiam seus maridos em alto mar, porque às vezes eles estavam lá no alto mar pescando e se levantava um grande vento, a água ficava, o mar ficava bravio, e a Bíblia vai nos falar que muitos pescadores, homens, mesmo conhecendo ali, eles morriam. E ali essas mulheres ficavam viúvas e filhos ficavam órfãos. E a Bíblia vai nos falar que essa mulher, entendendo a dor dessas mulheres, essa mulher chamada Dorcas, chamada Tabita, entendendo a dor dessas mulheres, ela costurava para essas mulheres, ela fazia vestido para essas mulheres. E eu comecei a indagar o Senhor e comecei a buscar algumas palavras para eu entender o que o Espírito Santo ele queria dizer para mim e para você nessa noite. Aí eu comecei a perguntar o que significava coser, né? Costura, né? Quem conhece, quem sabe. E lá no dicionário diz que coser é unir, é encostar, é unir-se, apertar-se. Então eu comecei a entender aquilo que Deus estava querendo trazer para o nosso coração nesta noite. Então, no momento em que Dorcas, Tabita, né, a mesma coisa, ela começava a ver a dor dessas mulheres, ela começava a unir panos. E à medida que ela unia panos, ela fazia vestidos que ia cobrir todas as dores daquelas mulheres. Porque, na verdade, aquelas mulheres, elas tinham ficado, né, emocionalmente despidas, emocionalmente nuas,
porque elas tinham perdido emocionalmente, tá, irmãos? Só que Dorcas, ela procurou uma forma dela vestir aquelas mulheres, mas ela não fazia uma roupa, simplesmente. Ela colocava nessas roupas, ela unia os panos, mas ela unia também as dores dessa mulher. Ela trazia para ela as dores que essas mulheres podiam estar sentindo. E a forma dela amenizar essa dor dessas mulheres era suprindo as necessidades delas, fazendo roupas. Não só para elas, mas para todos os filhos. E a Bíblia vai me dizer que essa mulher chamada Dorcas, né? Ela era uma mulher que ela esmolava, ela dava esmola. Ela não esmolava, ela dava esmola. Aí eu fui procurar saber o que era esmola. Esmola, no dicionário, é aquilo que eu dou com amor. A esmola, né? Eu não posso dar, foi aquilo que Pedro e João, eles deram para aquele homem que estava na porta formosa, na entrada da porta formosa, onde aquele homem ficava ali esmolando, pedindo esmola. E a Bíblia vai falar que Pedro e João, ele olha, fala para aquele homem, olha para nós. Ele não dá esmola, ele dá amor. Ele levanta aquele homem, aquele coxo, ele coloca aquele homem de pé, através do amor que Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, tinha colocado no coração de Pedro e no coração de João. E no coração de Dorcas, a mesma coisa. A Bíblia vai me falar que Dorcas era uma discípula, a discípula do amor. Ela era conhecida como a discípula do amor. Aí eu fui procurar quem é que evangelizava nesse local. A Bíblia vai me dizer que esse local era o evangelista Pedro. Era Pedro quem evangelizava nesse local. E essa mulher era discípula de Pedro. Dorcas era discípula de Pedro. Então ela tinha aprendido com Pedro, doar o amor. Pedro aprendeu com Jesus. E Dorcas aprende com Pedro. Então a Bíblia vai me falar que essa mulher, ela dava esmola, ela dava amor para aquelas mulheres que tinham ficado sozinhas, tinham ficado viúvas, tinham ficado despidas. Aquelas mulheres tinham ficado desprotegidas. E a Bíblia vai nos falar que Dorcas, ela entra como uma pessoa que protege aquelas mulheres. E quando você olha para essa palavra coser, quer dizer unir-se. E ao mesmo tempo que você vê ela fazendo a roupa, ela estava unindo aquelas mulheres para que uma pudesse ajudar a outra na sua dor. E ela tomava para ela a dor de todas aquelas mulheres. O que o Espírito Santo ele quer falar para mim e para você nessa noite? Ontem o Ian, ele pregou aqui, ele falou de você, quando você estende a mão para alguém, aquela pessoa nunca mais vai se sentir sozinha. É você falar para a pessoa que está do teu lado, olha, conte comigo, conte com a minha mão. No momento em que você cair, eu vou estar aqui para ajudar você a se levantar. E a Bíblia fala que essa mulher, o comportamento dessa mulher, chamada Dorcas, era justamente esse. A mulher que levantava o caído. A mulher que não permitia que a dor deixasse aquelas mulheres prostradas. Mas ela tinha atitude de amor. A tua atitude de amor pode levantar alguém do seu lado que esteja prostrado. Por isso que eu comecei dizendo, existe... Olha, no coração dessa mulher, por isso que eu comecei dizendo que adoração é estilo de vida. O estilo de vida desta mulher era de adoradora. Uma mulher que adorava ao Senhor em espírito e em verdade. Você não vê na Bíblia falando que essa mulher tinha marido, que essa mulher tinha filhos, que essa mulher tinha família. A história só nos fala que Dorcas era uma costureira e que fazia roupas para as esposas que ficavam sem marido, para os órfãos, para as viúvas. Essa era a posição de Dorcas. E aí eu comecei a procurar. Ela ainda é conhecida, sabe como, irmãos? Uma discípula santa e provedora.
Olha que lindo, irmãos. Olha que lindo. Olha que texto maravilhoso. Olha que título maravilhoso essa mulher recebe. E não foi ninguém, se você começar a ler a história dela, não foi ninguém que mandou ela fazer isso. Estava dentro dela, o estilo de adoração estava dentro dela. Ela querer abençoar, ela querer ajudar, ninguém mandava ela fazer isso. Vinha de dentro dela, das entranhas dela. Ela fazia porque ela não suportava ver a dor do próximo. Ela dava suporte para aquele que precisava. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Dorcas amenizava a dor da perda daquelas mulheres. Dorcas, ela fazia aquilo que foi feito aqui nessa noite, ela curava as feridas daquelas mulheres. Ela fazia o vestido, e à medida que ela fazia aquele vestido, eu creio que ela ia lá, ela ia experimentar aquele vestido naquelas mulheres, e no momento em que ela estava experimentando, eu creio que ela estava massageando as dores daquelas mulheres, que iam para o porto para esperar os maridos chegarem, porque a Bíblia vai nos falar que Jope era uma cidade portuária. Então, à medida que os pescadores vinham, ali mesmo, eles vendiam os seus peixes, que era a base de sustento deles, era a base de sustento da família. E as mulheres ficavam esperando, e ali elas estavam. A Bíblia fala que existia uma barragem, né? Uma muralha ali, e eu creio que elas ficavam do lado de cada muralha, esperando os seus maridos chegarem. E os maridos não chegavam, muitos não chegavam, muitos não voltavam. Olha a frustração no coração dessas mulheres, olha a dor no coração dessas mulheres. Mas Dorcas, quando ela olhava para essas mulheres, para a dor dessas mulheres, ela trazia para ela essa mesma dor. Ela sentia essa mesma dor. E aí ela amenizava a dor dessas mulheres, fazendo umas vestes e colocando sobre essas mulheres. Aí o Espírito Santo, ele começou a falar a respeito. Delma, mas eu não sei costurar, mas você sabe orar. Quantas pessoas, quantas mulheres espera de mim ou de você, ou quantas pessoas espera de você, homem, porque hoje eu não estou pregando só para mulher, né? A gente está usando a história da mulher. Quantos estão esperando uma oração sua? Quantos ficam esperando uma visita sua? Mas eu estou lendo um livro que quer dizer urgente. Tudo hoje está sendo urgente. E a gente não está tendo tempo de orar para o próximo. A gente não está tendo tempo de escutar o próximo. Mas eu digo assim, às vezes, estamos tão correndo, estamos tão preocupados com a nossa vida, com o nosso dia, sabe? Que a gente não está tendo tempo, ou não está se doando, dando um pouquinho do nosso tempo para orar por alguém, para escutar alguém que quer falar, que quer desabafar. Não estamos fazendo isso. E isso eu posso fazer. Você pode fazer isso. Você, de repente, não sabe costurar, mas você pode se unir a esta pessoa que está com dor, orando com ela, apresentando o coração dela para Deus, ouvindo ela, dando atenção para ela. Você pode fazer isso. Nós podemos fazer isso. E muitas das vezes estamos tão correndo, estamos tão preocupados com a nossa história de vida, que não estamos tendo tempo para falar, para ouvir, para dar um pouquinho de atenção para as pessoas que estão precisando, para o necessitado. Não estamos tendo tempo de visitar alguém que pede a nossa visita. A gente não está. Sabe por quê, irmãos? Os negócios desse mundo têm embaraçado os pés do crente. Os crentes não têm conseguido se desembaraçar. Estamos tendo dificuldade. E a Bíblia vai falar que essa mulher, pelo que você conhece lá a história, essa mulher, ela não colocava dificuldade nenhuma para atender nem ajudar aquele que estava precisando. E aí a Bíblia vai me falar que eu e você, nós precisamos ter a adoração como estilo de vida. Quando eu adoro, quando o Senhor, Ele olha para mim e vê que eu estou adorando a Ele, é quando eu socorro o necessitado. A Bíblia vai me falar de um homem descendo, né, para Jerusalém, saindo de Jerusalém, indo para Jericó, e a Bíblia fala que ele passa,
e ele vê uma pessoa caída. Antes tinha passado um levita, antes tinha passado um sacerdote, e o homem estava lá caído. E eles não socorreram. Mas a Bíblia vai me falar que veio um samaritano. E ali aquele samaritano, ele socorreu aquele homem, levou até a um determinado lugar. Ali foi tratado aquele homem, e ele ainda fala, olha, é hospedaria, né? Levou até uma hospedaria, ele falou, olha, cuida dele, vou deixar esse valor aqui, e se precisar, eu acabo de assumir a despesa. Olha a adoração desse homem, isso é estilo de adoração. Passou ali um sacerdote, passou ali um levita, e não fez nada. Mas passou um samaritano, e ali o samaritano, ele vai e socorre aquele homem. Muitas das vezes eu e você estamos achando que a situação de A e B não é a tua situação. Você não tem nada a ver, isso é assunto de pastor, ou isso é assunto do líder, do grupo. Não, irmãos, isso é assunto da igreja. Você é a igreja do Senhor, você é responsável por essa vida. Nós somos responsáveis por essas vidas, não é título. Nós somos responsáveis por socorrer o próximo, procurar saber do nosso irmão, aquele que não tem chegado, aquele que não tem aparecido. Cadê? Onde está? O que houve? 9:37 vai dizer assim, olha, ora, aconteceu que naqueles dias que ela adoeceu, ela quem? Dorcas, Tabita. Essa mulher adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-no no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estavam com elas. Olha como é que estava o coração dessas mulheres. Olha o que essas mulheres levaram. Olha como essas mulheres, olha o que essas mulheres sentiam. Elas não era só a roupa, era o amor que ia através da roupa. Era isso que eles estavam representando ali e falando para Pedro, olha Pedro, essa mulher cuidou de nós, essa mulher nos vestiu quando nós estávamos sem roupa, despida, nós estávamos sofrendo, essa mulher nos agasalhou, essa mulher nos protegeu. O que você pode fazer por elas? Peça a Deus para fazer alguma coisa por elas. Estou conjecturando, mas eu creio que no coração dessas mulheres, no momento em que elas mostram os vestidos, no momento em que elas mostram as túnicas, elas estavam querendo dizer isso. Olha, no momento em que nós ficamos órfãos, no momento que nós ficamos viúva, no momento em que os meus filhos não tinham com que se agasalhar, essa mulher fez roupas. Essa mulher agasalhou os meus filhos, essa mulher me agasalhou. As viúvas estavam todas ali. Todas que foram agasalhadas por Dorcas, todas que foram protegidas por Dorcas, elas estavam ali, falando para Pedro, olha o que ela fez por nós. Tipo assim, poxa, não é possível que ela vai morrer agora. Mas a Bíblia vai nos falar, através dessa história, o Espírito Santo ele veio me falar, que assim como Dorcas, ela trouxe a dor dessas mulheres toda para ela. Essas mulheres se uniram todas pela dor da perda de Dorcas. Elas se uniram. Coser quer dizer unir-se. Elas se uniram e foram lá pedir socorro. Pedro, tu pode. E elas se uniram, cada uma com a sua dor da perda, assim como Dorcas. Ela pegou as dores daquelas mulheres e ela trouxe para ela. Essas mulheres pegaram a dor de Dorcas. Elas se uniram, sofrendo ali a morte. Mas a Bíblia vai nos falar, a partir do versículo 39, Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, lá no 40 diz assim, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos,
e vendo a Pedro, sentou-se. A Bíblia vai nos falar que Pedro orou, porque Pedro se compadeceu daquelas mulheres. Pedro, ele colocou a vida, ele também conseguiu unir-se à dor daquelas mulheres que tinham ficado órfãos, porque Tabita ali, ela representava o pai, a mãe, o marido, tudo que aquelas mulheres precisavam, tudo que os filhos daquelas mulheres precisavam. E Pedro, quando olhou para o coração daquelas mulheres, a Bíblia vai falar que Pedro dobra o joelho e ora e pede ao Pai, o Pai da eternidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquele que ressuscita os mortos, aquele que coloca de pé a mulher ferida, aquele que atende, que te dá socorro. Foi a esse Deus que Pedro pediu, e é esse mesmo Deus que quer socorrer você, que quer socorrer aquela pessoa que você tem orado, que tem buscado, que morreu espiritualmente, que emocionalmente está morta, que deixou de sonhar, que deixou de acreditar. Se Dorcas não socorre essas mulheres, muitos sonhos destas mulheres teriam sido enterrados. Mas a Bíblia vai nos dizer que Dorcas, ela vai em socorro daquelas mulheres. E a Bíblia vai nos falar que Dorcas sentou-se. E ele dando-lhe a mão, olha, que lindo. A Bíblia vai falar que Pedro, ele dá a mão. A Bíblia vai falar que Pedro, ele dá a mão, irmãos. Você tem dado a mão para alguém que está caído? Você tem levantado alguém do chão que está caído? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai me dizer que Pedro, ele dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, especialmente quem? Especialmente as viúvas. Você acha que aquilo que você faz para Deus fica esquecido? É levado para a eternidade. Aquilo que você faz pelo teu próximo não é esquecido, é levado para a eternidade. A Bíblia fala que a obra do Senhor, ela não é em vão. Tudo que você faz em socorro do reino não fica esquecido. Você acha que o culto que foi feito hoje ficou esquecido? Não, está anotado lá o culto. Tu acha que aquilo que você deixou de fazer também não foi observado? E Satanás foi lá e falou, olha ali, tá vendo? Você não fala que ela é adoradora? Ó, tá caída lá. Passou por perto e não socorreu. Porque ele leva relatório ruim, né? Ele fica espionando para poder ver o que eu deixo de fazer para poder levar. Por isso que se tiver uma situação, tu já entra logo e fala, Senhor, olha só, perdoa, Senhor, eu passei, pede perdão porque ele perdoa, né? Deus, ele perdoa. E a Bíblia vai dizer o quê, né? Isto se tornou conhecido por todo Jope. E muitos creram no Senhor. Aleluia. Aquilo que você fizer para ajudar o teu próximo a ressuscitar, muitos vão tomar conhecimento. E muitos vão querer esse Deus que tu serve. Esse Deus que te serve. Isso é evangelho. Isso é boas novas. Isso é adoração. Isso é eu fazer a obra de Deus. Não a obra do homem, mas a obra que Deus, ele me direciona para fazer. É olhar, a Bíblia fala que eu tenho que, nos mandamentos, dizer, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então o meu próximo, eu tenho que declarar. Se eu me amo, eu tenho que amar mais ainda o meu próximo. Eu tenho que declarar esse amor. E não é um amor qualquer, é um amor de mandamento. É o que Deus, ele me manda amar. E a Bíblia vai nos falar que essas mulheres, Pedro, ele declara que especialmente as viúvas, elas foram, especialmente as viúvas, apresentou-a. Pedro, ele chega para aquelas mulheres, creio eu, e fala, olha, aqui, vocês não pediram? Ela está de volta. Ressuscitou. Ressuscitou. Ela ressuscitou. Assim como você vai fazer no coração. Assim como você está olhando para alguém, conhece alguém, sabe de alguém que deixou de sonhar, que deixou de acreditar, que não tem mais expectativa, que a esperança se foi. A Bíblia vai nos falar
que tudo vai passar. Vai falar que eu posso falar em línguas, né, profetizar, mas o que não vai passar é o amor. A prioridade é o amor. É aquilo que eu preciso apresentar. É amor ao meu próximo. E não é amor da boca para fora, é amor com atitude. Foi aquilo que Dorcas fez. O amor de Dorcas era amor com atitude. Comece a observar um pouco mais. De que forma eu estou adorando? Eu só adoro quando eu ouço um louvor que me toca, que me traz emoção. Eu só adoro quando eu estou na casa de Deus, que eu ouço um louvor que mexe comigo, que mexe com os meus sentimentos. Não, a adoração é estilo de vida. É o nosso cotidiano. É todo dia. Eu tenho que olhar para mim mesmo, olhar para a minha vida e falar para o Senhor: Senhor, eu preciso de mudança. Eu preciso, Senhor, de mudança. Eu quero ser diferente. E eu posso ser diferente, eu posso fazer melhor, porque o Senhor fala que nós faríamos obras maiores. Então nós teríamos muito mais oportunidade de avançar nessa obra, porque o tempo dele foi limitado aqui nessa terra. Ele continua fazendo, mas ele conta comigo e contigo para continuar fazendo a obra dele. Então comece a olhar para a pessoa que está do seu lado, muitas das vezes moribundo, desistindo, assim como estava aquele homem lá, indo para Jericó. E a Bíblia vai nos falar que esse samaritano, ele socorreu. A Bíblia vai nos falar que a mulher samaritana, aquela mulher, ela não tinha mais esperança, porque ela tinha colocado a expectativa dela em homens. 5 maridos ela já tinha tido, e nenhum sarou, nenhum cuidou do emocional daquela mulher. Ninguém, nenhum dos maridos que ela teve, fizeram parte da história dela, mudaram a vida dela. Mas a Bíblia fala que veio Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veio Jesus e tocou na alma daquela mulher. E a Bíblia vai nos falar que aquela mulher, ela ficou curada. Aquela mulher ficou sarada, o emocional daquela mulher foi curado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando ele chega, Jesus ressuscita sonhos. Jesus muda a tua história. Jesus, ele mostra para você um novo estilo de vida. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais você vai falar da mesma forma. Nunca mais você vai agir da mesma forma. Nunca mais você vai pensar da mesma forma. O Senhor, ele muda a tua história. E nessa noite, o Senhor, ele quer mudar a tua história. Ele quer ressuscitar os teus sonhos. Aleluia.